Normalmente anunciar isso para que vocês não deixem de lembrar onde fica. Queremos ler em Mateus, capítulo 15 de Mateus, começando com o versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Eu queria saber hoje à noite, de cabeça e de coração inclinados, se há alguém aqui que gostaria de ser lembrado em oração. Queira manifestar isso ao levantar as mãos para Deus, dizer: Tenho uma necessidade, Senhor. Rogo que tu me ajudes. O Senhor o abençoe. Nosso Pai Celestial, ao nos aproximarmos agora da Tua Majestade, em nome do Senhor Jesus, pois Ele nos disse: Se pedirdes qualquer coisa ao Pai em meu nome, será concedido. Vimos com toda a fé que temos, crendo que Tu responderás conforme as nossas necessidades hoje à noite, pois que são muitas. Tu vês as mãos dos Teus filhos por aqui no edifício, enquanto estão de mãos levantadas, e somente Tu sabes o que está no profundo do coração. Rogo que Tu lhes responda, Pai, hoje à noite, e que todo desejo que tenham seja-lhes concedido neste dia. Oramos por aqueles que não são salvos e que não Te conhecem como seu Salvador. Rogamos que Te aceitem hoje à noite e que encontrem aquela suficiência total que necessitam ter na hora da morte. Muitos aqui talvez já Te aceitaram e ainda não foram cheios do Teu Espírito. Rogamos que esta noite, que Tu derrames dentro deles a abundância do Espírito Santo, que sejam servos Teus nestas horas finais da história mundial. Cura todo enfermo e aflito, Senhor. Tu conheces as necessidades deles. E rogamos que a Tua presença venha entre nós hoje à noite, de tal modo que Te reconheçamos como nosso Senhor ressurreto. E quando o culto encerrar e formos para casa, que possamos falar entre nós, dizendo como os que vieram de Emaús aquele dia, dizendo: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Pois eles foram feitos para Te conhecerem através de um certo sinal que Tu fizestes antes da Tua crucificação. E depois que Tu ressuscitastes, Tu foste o mesmo Jesus, fazendo as mesmas coisas. Que possamos ainda testemunhar a mesma coisa hoje à noite. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Podem sentar. Eu usei o meu tempo todo a noite passada sobre o assunto de queríamos ver a Jesus. E depois de ter de apresentar o calibre do encontro e como aceitar isso, como normalmente o irmão Borders fará com os desconhecidos a cada noite daqui por diante, usei meu tempo todo, até às 9:30, e não gosto de fazer as pessoas esperarem. Apenas algumas palavras, para nós nos familiarizarmos, e então as palavras do Senhor significam, uma vez Ele falando, significa mais do que qualquer um poderia dizer a vida toda, apenas uma palavra da parte dEle. Desejo tomar, por assim dizer, hoje à noite, um tema da leitura desta Escritura que Deus nos deu aqui como contexto, que Ele nos dê isso. Quero tomar uma palavra, perseverante. A palavra, de acordo com o Webster, em algumas anotações que tenho marcadas aqui, significa ser persistente,
ser perseverante. E isto é, ao formar um objetivo, ser persistente. E isso é, perseverante. Homens de todas as eras, que têm fé no que estão tentando realizar, têm sido perseverantes. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. Que você primeiro precisa saber o que está tentando realizar e então ter fé de que vai conseguir o que está tentando alcançar. E isso o torna persistente, uma coisa que você sabe que é real. A fé é baseada desse jeito. A fé não está baseada num mito, em alguma coisa que apenas diz, vá fazer isto ou fazer aquilo, nas palavras de alguém. Mas a fé toma o seu descanso eternal na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora, cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Cremos que ela é a revelação inteira de Jesus Cristo, revelando-se no Antigo Testamento pelos profetas. Deus dando-se a conhecer por meio de seu Filho, Cristo Jesus, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e está aqui de volta na forma do Espírito Santo. Deus habitando em tempos passados, Deus acima de nós, em Cristo, Deus conosco, agora Deus em nós. É Deus voltando no homem para adorar, ser adorado através do homem. A agência de Deus. Deus não faz nada fora do homem como seu agente, o seu ajudante. E agora, os homens que têm tido fé em Deus têm sido bem persistentes no que estão tentando fazer. E tomamos homens de todas as posições. Por exemplo, George Washington, aqui no Valley Forge. Depois de orar a noite toda na neve, até os seus quadris, estava molhado até a sua cintura e o rio estava cheio de gelo. Mas ele captou uma visão de Deus. Ele captou fé de que Deus ia dar-lhe a vitória. E o rio não podia ter tido gelo demais nele, no entanto. Mais de 2/3 do seu exército não estava nem de sapatos nos pés. Seus pés estavam envoltos em panos, encontravam-se naquele frio. No entanto, ele sentiu no coração que Deus havia lhe dado a vitória. Ele havia alcançado resposta em oração. No dia seguinte, sabemos, 3 balas de mosquete atravessaram o seu casaco sem tocar nele. E o rio não podia detê-lo, tampouco uma bala de mosquete podia detê-lo. Ele foi persistente porque ele havia alcançado resposta em oração. E ele tinha fé no que estava fazendo, naquele que o dirigia, o qual era Deus. Nada vai deter o homem quando ele é perseverante, quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar. Uma das histórias mais antigas da Bíblia, um deles foi Noé. Noé não era simplesmente um homem diferente. Ele era um homem comum, talvez um fazendeiro. E o mundo era perverso, assim como é hoje, cheio de ciência e de grandes homens. Eles haviam descendido dos filhos de Caim. Os filhos de Sete eram humildes pastores, fazendeiros. Mas os filhos de Caim eram homens sábios, construtores e inventores e cientistas, muito inteligentes, muito religiosos. E eles tinham sua própria forma de piedade, mas negavam, assim como é hoje, o poder de Deus. E Noé, sendo um homem justo diante de Deus, um dia Deus se encontrou com ele nos campos e falou com ele. E disse-lhe para construir uma arca, porque ele ia destruir o mundo com água. Agora, isso era absolutamente contrário a toda medida científica daquele dia. Veja, nunca havia chovido, não havia umidade no ar. E Deus regava a terra através da irrigação, subia através da terra com nascentes. E não havia água para tal coisa, não havia água no céu. A ciência naquele dia provavelmente era mais capacitada. Eles realizaram mais naquela época do que se pode explicar hoje. Construíram as pirâmides no Egito, as esfinges.
Nunca se poderia construir isso outra vez. Aquelas pedras daquela altura no ar, nós não temos nada com que levantar isso aí, ou nenhum poder para levantar isso. Mas de alguma forma eles conseguiram fazer isso nos dias de Enoque e de Noé, antes do dilúvio. E talvez fizeram lançamentos para a Lua. E pode ser que tinham astronautas e assim por diante. Não sabemos. Mas Jesus disse, como foi nos dias de Noé, uma grande civilização inteligente como foi então. Assim será na vinda do Filho do Homem. E agora, talvez eles, em sua pesquisa científica, eles encontraram uma coisa aí que conseguiam fazer uma cor que duraria até hoje. Algum tipo de tintura que não desbotaria. E conseguiam embalsamar um corpo, fazer uma múmia que parecia bem natural. No entanto, hoje, depois de 4.000 anos, ainda parecem natural. Não conseguiríamos fazer isso mesmo que tivéssemos de fazer. Não temos nada com que fazer isso. Perdemos a arte. Muitas grandes artes que eles tinham. Não há dúvida que tinham instrumentos que provavam que não havia água no ar. E esse homem aparecendo, contrário à ciência, e diz que água vai sair dos céus. Agora a ciência podia tomar um instrumento e lançá-lo no ar e dizer, olha aqui, Noé, leia este instrumento. Este barômetro aqui indica se tem água lá em cima ou não. E não tem. Agora você diz que está lá em cima, e entretanto a pesquisa científica mostra que não está lá. Isso não deteve Noé. Ele foi persistente. Ele sabia que Deus havia dito vai chover, e Deus podia colocar chuva lá em cima se ele dissesse que sim. Ele faria isso, houvesse ou não houvesse tal coisa lá. Então ele foi persistente depois que conheceu a palavra do Senhor. E quando alguém conhece a palavra e a vontade de Deus, torna-se persistente, torna-se perseverante. Não importa o que a ciência diga, ora, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Mesmo assim, você conhece. Você se apoderou de alguma coisa e essa coisa se apoderou de você. Vocês giram juntos. Você tem alguma coisa diferente quanto a isso que não consegue explicar. Não importa o quanto não pareça ser verdadeiro cientificamente. No entanto, há alguma coisa nisso que diz para você que é Deus e não tem nada que vá deter isso. Por isso, vemos que Noé continuava a martelar a arca, não importava quanta prova científica, não era assim, e não havia chuva. E ele cria mesmo assim porque ele havia ouvido a palavra do Senhor. E é nisso que a fé está solenemente baseada. Assim diz o Senhor. Moisés, outro grande homem, inteligente, que havia sido criado, havia nascido no mundo para certa realização de Deus, e tentou atingir esse alvo por seus atos científicos. A história nos ensina e nos diz que ele era um grande líder militar. E a sua única maneira de fazer qualquer coisa era matar. Ele era tão inteligente que podia ensinar aos egípcios inteligentes sabedoria. Em toda a sabedoria dele e tudo que conhecia, ele contudo falhou miseravelmente em realizar o que Deus tinha em mente para ele fazer. E ao encontrar sua falha, matando o egípcio e escondendo-o na areia, e ouvindo a repreensão de seu irmão, ou a pergunta, você nos matará como fez com o egípcio? Baseado nisto, Moisés fugiu para o deserto, um profeta fugitivo. Depois de 40 anos no deserto, que Deus estava deseducando-o das coisas do mundo para a mente de Deus, tirando todos os seus doutorados e tudo mais, tirando dele, a ponto dele poder operar em seu coração. Quando ele estava com o material quase pronto um dia, enquanto pastoreava ovelhas na parte de trás do deserto, no antigo caminho conhecido, ele encontrou uma árvore pegando fogo. Moisés, sendo um cientista, ele não abordou isso da maneira de um cientista. Se você notar, se ele tivesse sido um cientista, ele teria dito, agora vou tirar algumas folhas dessa árvore e levá-las para o laboratório e descobrir com que foram pulverizadas, o motivo de pegarem fogo e não se consumirem. Se tivesse feito isso, então ele ainda não estaria pronto. Mas o que ele fez? Ele se aproximou daquilo e tirou as sandálias,
se ajoelhou e começou a conversar com tal coisa, porque ele sabia que aquilo era sobrenatural. Daí veio a palavra do Senhor dizendo: ouvi os gemidos do meu povo e lembro-me da minha palavra. Envio-te para libertá-los. Agora, às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. Ele faz com que façam alguma coisa que inteiramente se torna motivo de riso. Por exemplo, e se Moisés tivesse falhado como um homem jovem de 40 anos, um militar, e o trono com seu pé nele, todos os exércitos do Egito controlados por ele, e falhar em fazer isso, e aqui vai ele para o Egito na manhã seguinte, depois de se encontrar com este anjo na sarça, sem nada na mão a não ser uma velha vara torta do deserto, com a sua mulher sentada numa mula e Gerson no colo dela, a barba branca que batia na cintura dele, talvez. Ele estava com 80 anos, sua cabeça calva brilhava no sol, e com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu, e um sorriso em seus lábios. Pode ser que alguém lhe tenha dito: Moisés, aonde vai? Disse: vou para o Egito para tomar controle. Quando ele não conseguiria fazer isso com um exército, como ia fazê-lo com uma vara torta? Oh, meu caro, você perdeu o juízo, você endoideceu. Foi uma invasão de um homem. Mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. E Moisés estava decidido. Não importava quais fossem suas desvantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais que todas as desvantagens. Se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais. Toda a eternidade depende da palavra. Nenhuma palavra, Jesus disse, falhará. Os céus e a terra falharão, mas ela não. Moisés foi para lá, e ele foi muito persistente quando lançou sua vara no chão e ela se transformou em serpente. Então ele encontrou imitadores. Isso ainda existe no caminho de Deus. Alguém que tenta imitar alguma coisa. E os imitadores vieram fazer um show com isso. Lançaram suas varas no chão. Moisés sabia com quem havia falado. Ele sabia em quem havia crido e estava persuadido que ele era poderoso para guardar aquilo que havia prometido a ele até aquela hora. Moisés ficou quieto. Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. Esse nos ensina que a mesma coisa se repetirá, talvez não da mesma maneira, mas se repetirá nos últimos dias. Pois como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistirão à verdade. Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar com o assim diz o Senhor para apoiar isso. Eu estarei contigo. Davi, que se encontrava ante Saul um dia, e ele ficou sabendo que um Golias tinha aparecido na colina, um grande gigante que tinha dedos de 14 polegadas. E uma grande lança na mão do tamanho de uma agulha de tecelão, provavelmente de 20 ou 30 pés, grande ponta de lança nela, ou ponta bronze. Imagine só como teria sido a cabeça desse homem. Teria sido do tamanho de uma china, com um grande capacete nela de 2 polegadas de espessura e de bronze, toda coberta. E ele desafiava os exércitos de Deus. Ele fez isso na presença de Davi. E Davi era um homem pequeno, ruivo, rapaz pequeno, provavelmente de ombros caídos. A Bíblia disse que ele era ruivo, um rapaz pequeno, nunca recebeu treinamento em duelo com lanças e coisas assim, mas ele andava cuidando de ovelhas no deserto adentro. E um leão veio e pegou um dos seus cordeiros e ele saiu atrás dele e o matou com uma funda. Vemos que um urso tentou fazer a mesma coisa e Davi o dominou. Então Davi disse: vocês ficam aí e deixam aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele envergonhou os seus irmãos. Enquanto diziam que era mal comportado, ele tinha ido lá para ver a batalha. No entanto, havia algo em Davi, que ele sabia que era mais do que vencedor. Então ele disse: se estão com medo de lutar com ele, eu vou lutar com ele. Saul, vindo ao general Saul, e ele colocou sua armadura nele e não serviu nele. Ele descobriu que sua veste eclesiástica não servia no homem de Deus.
Essa coisa não serviu. Ele não sabia o que fazer. Isto, nunca experimentei isto. Nada sei quanto a esses. Bacharel de arte e assim por diante. Tire essa coisa de mim e deixe-me ir da maneira que Deus me deu libertação. Deixe-me ir com uma funda. Ora, disseram, ele é guerreiro desde a mocidade dele, e você não passa de um jovem. Ele disse, sou mais que um adversário para ele. Deixe-me ir. E não importava quão grande gigante parecesse, e quão irreal parecesse ser, Davi foi persistente de que aquele filisteu incircunciso não ia desafiar os exércitos do Deus vivo que ele representava. Oh, se tivéssemos mais Davis nesse exército! Se tivéssemos mais homens que tomassem uma posição e fossem persistentes, perseverantes na fé que foi uma vez dada aos santos. Sansão, um outro homem muito perseverante. Ele teve o nascimento nazareno. Um nazareno significa separado para a palavra. Que ótima coisa seria se hoje à noite todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor. Separados não para credos, mas para a palavra. Cristo é essa palavra. Separados para a palavra. Ele tinha 7 cachos de cabelo que batiam nas costas, que era o sinal de que ele era separado. Então, um dia, 1000 filisteus encontraram-no na planície, sem nada na mão com que lutar. Aqueles filisteus eram homens como uma parede de bronze. Grandes e pesados capacetes na cabeça, grandes armaduras na frente dele, e de escudos, broquéis e assim por diante, para se desviarem de qualquer bala. Provavelmente os capacetes eram de 1 polegada de espessura na cabeça deles. Sansão não tinha nada, mas ainda podia sentir que a promessa de Deus lhe fizera ainda estava pendurada na sua cabeça. Ele ainda podia sentir a unção, em outras palavras. Ele sabia que Deus estava com ele, pois sentiu aqueles cachos que batiam em seus ombros. Ele agarrou o que estava em seu... podia encontrar, e foi a queixada de uma mula. Ele se encontrou com isso em sua mão e ficou persistente de que não seria a queixada ou seu próprio braço, mas seria o poder do Senhor. E o poder do Senhor desceu sobre ele e derrotou com aquela queixada 1000 filisteus. Como ele fez isso? Aquela velha queixada frágil que se encontrava no deserto havia muito. Se você a batesse numa pedra, voaria pedaços dela. E nos capacetes que estavam naqueles filisteus que desciam, e grandes folhas grudadas dos lados ao bater no ombro, 1 polegada de espessura e bronze. Ele ficou com sua queixada e abateu 1000. Disse, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Ele foi persistente. Um dia um leão correu atrás dele e não tinha nada na mão. Mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros. Ele arrebentou o leão com suas mãos. Ele foi bem persistente, porque sabia que a promessa de Deus estava com ele. Ele podia realizar qualquer coisa, pois a promessa de Deus estava com ele para libertar. João tinha tanta certeza. João Batista, quando ele nasceu, ele sabia que era para ser a personagem depois que chegou à idade suficiente de entender, uns 9 anos de idade. Seu pai era um sacerdote. Normalmente, seguem a linha do pai. Mas ele não frequentou escolas e seminários, pois sabia que seu trabalho era importante demais. Era para ele anunciar o Messias. Sabemos que o anjo havia dito que sim. Ele sabia que estava representado na Escritura, a voz do que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor. Ele sabia também que Malaquias, 400 anos antes, havia dito, eis que envio o meu mensageiro diante da minha face. Depois de estar no deserto onde ele recebeu sua instrução de Deus, não de algum seminário teológico como o lugar de onde seu pai veio. Mas ele tinha um trabalho importante. Ele tinha que anunciar o Messias e tinha que saber que tipo de sinal seguiria o Messias. Então ele notou um dia, ele estava em pé pregando para o povo, ele disse, há um que se encontra entre vós agora, o qual não conheceis, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tinha tanta certeza da sua posição, ele tinha tanta certeza do seu ministério que ele disse, ele se encontra aqui em algum lugar agora entre vós.
Ele não teve medo de dizer isso diante dos fariseus e saduceus e dos soldados e o que quer que fossem. Alguns desses o haviam esperado por milhares de anos, mas ele disse, ele encontra-se entre vós. Ninguém podia tirar isso dele. Ele foi persistente. Ele foi perseverante diante de tudo. Sim, esta pequena mulher grega, sem dúvida que havia ouvido falar dele, ouvido falar de Jesus, o grande reavivamento. Um jovem profeta que cresceu na Galiléia de Nazaré e mostrava grandes sinais e maravilhas. Ela havia ouvido falar dele e a fé é pelo ouvir. Esta mulher, Cirofenícia, sendo grega, até encontra fontes que outros não veem. Quando ela ouviu falar, ela creu. Ela pode ter ouvido falar da menina de um vizinho ser curada de epilepsia, o que essa criança tinha, e eles podem ter ouvido falar de certo epilético ser curado. De modo que a filha dela tinha necessidade de cura e ela ouviu falar que Jesus podia fazer isso. Ele era a palavra de Deus que se fez carne. São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava lá para revelar as promessas de Deus para o dia dele. Ele está aqui hoje à noite para vindicar e para revelar toda a promessa que Deus fez para essa era. Ele está aqui para fazer isso. Ele estava nos dias dos profetas. Ele estava em Moisés, ele estava em Davi, ele estava em Elias, ele estava no resto deles para revelar a promessa de Deus daquela era. Deus atribuiu a sua palavra para cada era, e ele envia o profeta. E a palavra vai para o profeta e a endireita, e é exatamente isso o que ele tem feito no decorrer de todas as eras. E ele é Deus e não muda. Jesus Cristo é aquele profeta hoje à noite que se encontra entre nós. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo, o qual conhece tudo e pode revelar qualquer coisa que ele deseje fazer. Ela creu nisto, não importava o quanto o povo não cresce. A fé encontra uma fonte que o povo não sabe nada a respeito disso. Quando alguém tem fé em Deus, ele se apoderou de uma coisa que não consegue explicar. Isso é uma coisa que ele se apoderou disso. Ele não pode empurrá-la ou dar-lhe cotoveladas ou puxá-la. Necessita-se dele. É desse jeito que é a fé. Quando uma pessoa realmente tem fé em Deus, isso encontra aquela fonte que outros não veem. A palavra dele é uma espada. A Bíblia disse que sim. Se você quiser referência para isso, está em Hebreus 4:12, pois estou com o texto anotado. A Bíblia disse, a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Esta espada tem que ser segurada por uma mão de fé. Uma mão de teologia não serve. Tem que tomar uma mão de fé treinada nas coisas espirituais que conheça a Deus. Novamente direi, como direi isto? Como você crê que Jesus olhava na audiência e percebia os pensamentos deles? Que ele era a palavra. Vamos citar o resto da palavra aqui. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele era a palavra. É por essa razão que ele podia discernir os pensamentos que estavam no coração deles. Ontem à noite, como tomamos, como foi nos dias de Sodoma, mostrou aquele homem que se encontrava lá, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca, comendo manteiga e pão. Encontrava-se lá comendo de roupa, como eu e você, de costas voltadas para a barraca. E percebeu o que Sara estava pensando na barraca. Não é para menos que Abraão o chamou de Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si próprio, Elohim. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será no retorno do Filho do Homem. Será a mesma coisa. Nos dias, você notou, lá em Sodoma, disse em Lucas 17:15, disse que, quando os dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Nos dias que o Filho do Homem se manifestar, como ele fez em Sodoma, a mesma coisa acontecerá. Vemos que o fogo está pronto, as nações estão prontas, os evangelistas foram para os seus locais e todo dom está em ordem. Não é para menos que deveríamos ser persistentes. Não é para menos que deveríamos ser perseverantes. Temos um objetivo para realizarmos para Deus, que é chamar a noiva de Jesus Cristo de todas as denominações, de todos os povos, um povo separado para Deus.
Esta grega havia ouvido estas palavras. Ela creu nisso. Ela tinha muitos impedimentos, mas a fé dela não tinha nenhum. A fé não conhece impedimentos. A fé dela não tinha impedimentos. Ela tinha, mas sua fé não tinha. Você pode ter impedimentos, mas se você tiver fé, ela não conhece derrota. Ela é positiva. Vejamos alguns impedimentos dela, só um momento. Alguns daqueles podem ter dito, lembre-se, você é de raça diferente. Você é uma grega, Ciro-fenícia por nação. Ele é judeu. Em outras palavras, hoje se diria, as suas denominações não estão tendo esse reavivamento. Não faz diferença a sua denominação se está ou não. Não importava para aquela mulher de quem era a denominação. Ela era um ser humano que havia sido criado por Deus e ela tinha uma necessidade e tinha fé e ia conseguir aquilo. Quer sua denominação estivesse cooperando ou não, não lhe fazia diferença. Ela começou. Pode ser que ela tinha tido outro crítico que pode ter se encontrado com ela mais adiante e dito, ora, os dias de milagres já passaram. Não temos mais milagre. Esse pode ter sido um judeu. Depois dela chegar, ela neste país onde Jesus estava, do outro lado na Galileia, os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa. Mesmo assim, ela foi persistente. Ela foi perseverante. A barreira denominacional não a deteve. Tampouco qualquer um que cria que os dias dos milagres já haviam passado. Ela sabia que não era assim. Em primeiro lugar, ela tinha uma coisa dentro dela que ele dizia que conseguiria o que pedia. Oh, pessoal, hoje à noite, se vocês tão somente puderem manter isso no coração, que Deus está aqui para dar-lhes o desejo do seu coração, se vocês satisfizerem as condições dele, nada pode se opor. Pode ter havido um bando de mulheres que chegaram a ela e disseram, veja, irmã Lídia, ou seja qual fosse o nome que tenha sido. Você entende que o seu marido a deixará se fizer isto? Não resta dúvida que ela amava o seu marido, mas ela não podia amaldiçoar ou abençoar aquilo que estava nela. Algo lhe dizia que sua filha estava nas últimas com epilepsia e ela tinha que chegar até Jesus e que quando ela chegasse aí alguma coisa ia acontecer com marido ou sem marido. Alguns podem ter dito, bem, o que você vai fazer com essa criança aflita se isso falhar? Mas ela sabia que não ia falhar. Algo estava nela que dizia-lhe que não podia falhar. Se ele já foi Deus, ele ainda continua sendo Deus. Não pode falhar. Portanto, ela mesmo assim foi perseverante. Então, alguns podem ter dito, o círculo ao qual você pertence na sociedade irá de você. Com risada ou sem risada, não lhe fazia diferença. Algo estava dentro dela. Mesmo assim, ela foi perseverante. Alguns podem ter dito, você será expulsa da sua igreja. Expulsa ou não expulsa, ela estava a caminho. Alguma coisa a puxava para Jesus. Não havia nada que fosse ficar na frente dela. Nenhum impedimento. Ela foi perseverante. Nada ficou na frente dela. Finalmente ela chegou onde ele estava. Muita gente pensa, só porque chega-se onde ele está tudo resolvido. Isso está errado. Ele pode chegar aqui nesta edificação hoje à noite e mostrar-se vivo, depois de 2000 anos, pelas coisas que ele prometeu fazer nesse dia. Ele fez ontem à noite. Ele faz toda noite. Faz em todo lugar. Prova que ele ainda está vivo. E você poderia estar em sua presença, mas não é isso. Não, senhor. Às vezes se depara com dificuldades quando você chega na presença dele. Ela deparou. Quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. O próprio no qual ela veio crendo a rejeitou. Isso é uma lição. O próprio que ela tinha passado por todos esses portões de sofrimento e decepção e tudo mais para chegar lá, através de algo que pulsava dentro dela, dizendo-lhe para ir, quando lá chegou até ele, ele a rejeitou sem justificativas. E além disso, ele disse que a sua raça não passava de um bando de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês. E se ele tivesse chamado os pentecostais de cães? Que coisa, não sei o que teria acontecido. E se ele tivesse dito cães metodistas, cães batistas? A minha opinião, voltou e contou para o pastor que ele estava certo, afinal de contas, que este indivíduo não estava com nada.
Mas se você se apoderou e algo se apoderou de você, vai ser diferente. Não fui enviado a vocês, raça de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês. Não fui enviado a vocês. O seu reavivamento não é, a sua companhia não está patrocinando isto. E eu não fui enviado a vocês. E não me convém gastar o meu tempo com vocês, quando não passam de cães. E por que desperdiçaria eu meu tempo com vocês? Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé, que não estivesse decidida. Oh, se a igreja pudesse tão somente ver isso. Mas mesmo assim ela ficou firme. Ela não era uma planta de estufa que tinha de ser mimada, uma desses tipos que precisa ser toda pulverizada, você sabe, para os bichos ficarem longe dela. Uma planta boa e saudável não precisa ser pulverizada. Uma planta boa e saudável, o bicho não consegue prejudicá-la. Ela está cheia de saúde. E uma boa fé em Deus e nascida de novo, uma fé realmente genuína do Espírito Santo, nada vai rejeitá-la. Não pode rejeitar. Ela é persistente. Ela segue para a meta que Deus prometeu para ela. Não há nada que vá rejeitá-la. De qualquer jeito, ela segue. Sim, ela não era híbrida. Hoje, tudo que temos é híbrido. Fala-se de milho híbrido. Vejo isso nos cartazes por aqui. Não presta! Está matando gente. Veja, o Reader's Digest disse, se as mulheres continuarem comendo isso, o que vai acontecer? Elas não vão mais ter bebês daqui a 20 anos. Elas não poderão dar à luz seus filhos. Está destruindo a ponto de câncer se enraizar. Oh, tudo, o negócio todo está comido por bicho. Isso certamente derruba o científico quanto à evolução. Deus disse no princípio que toda semente produza conforme a sua espécie. Você toma milho híbrido e o torna híbrido e o planta. Se você plantar essa mesma semente no ano que vem, você não consegue nada. Você está com um grão mais bonito, mas você não tem nada. Tornaram tudo híbrido no mundo. Tome uma mula ou tome um jumento e cruze-o com uma égua, você consegue uma mula. Mas essa mula não pode se reproduzir. Ela é a coisa mais ignorante da terra. Eu tenho cavalgado nelas a vida toda aqui. Ela espera até a hora da morte para acertar-lhe um coice. Ela não sabe nada, não se consegue ensinar-lhe nada. Conversa-se com ela, ela é justamente como uma porção de assim chamados cristãos, de orelha levantada. Eles zurram e nem sabem por que estão zurrando. Os dias de milagre já passaram, não existe nada de cura. Mas você pega um bom... Ela não sabe de onde veio. Ela não sabe quem é o pai ou a mãe dela. Mas um genuíno cavalo de sangue puro sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, bisavô, tataravô, até lá atrás. Ele sabe de onde veio. Assim também um genuíno cristão que nasceu de novo sabe de onde veio. A sua origem não foi com João Wesley, Lutero ou alguma outra pessoa. Começou no dia de Pentecostes, quando o próprio Deus veio entre seu povo. Ele é a palavra manifestada. Pode-se dizer-lhe a palavra e ele diz, amém. O outro diz, não sei não quanto a isso. Está vendo esse burro híbrido? Veja, ele não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. Ele está numa situação horrível. Aquela mulher não era desse tipo. Ela não era planta híbrida. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Não se precisava mimá-la e pulverizá-la e dizer, agora, querida, por favor, agora deixe-me implorar a você, você deveria vir. Não, senhor, ninguém. Tudo tentava impedi-la. Um cristão de verdade luta pela posição dele. Ele tem que se levantar sozinho, ele é Deus. E ele luta a cada polegada do terreno, de modo que não se tem de mimá-lo. Esse que é o problema com a igreja pentecostal hoje. Temos bebês pentecostais que simplesmente foram borrifados e pulverizados com isso e aquilo mais, até que resultou num bando de híbridos. O que precisamos hoje é de limpar a casa, desde o púlpito até o zelador, e começar outra vez e conseguir que um pouco de fé genuína nasça nas pessoas. Sim, não, ela não era híbrida, como uma geração de crentes só de nome é hoje. O que ela fez? Ela admitiu que ele estava certo. A palavra e a fé sempre admite que a palavra está certa. Amém! Se a sua fé não pontua toda a palavra da palavra de Deus com um amém, tem alguma coisa errada com a sua experiência.
A Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Se não pontuar toda a palavra da promessa de Deus com um amém, tem alguma coisa errada. Ela admitiu que ele estava certo. Ela admitiu que não era mais que um cão. Mas ela estava atrás de migalhas. Não seria nós. Oh, não. Temos que ser colocados num assento e, se não ministrarem para mim na primeira noite, não volto na noite seguinte. Agora veja, oh, que diferença foi com ela. Colocada para trás, empurrada para trás, empurrada para fora, colocada fora, seja o que fosse, ela estava decidida. Ela foi persistente, perseverante. Algo dentro dela dizia-lhe que ela conseguiria aquilo, independente de quanto tempo tivesse que esperar, do que ela tivesse de sofrer. Mesmo assim, ela conseguiria. Ela estava atrás das migalhas. Ela não queria um jantar completo. Ela disse, os cães comem as migalhas debaixo da mesa do mestre. É assim que se faz. Não tome o alto assento, tome o assento de trás. Não faça, seja apenas a pessoa humilde. A maneira de subir é para baixo, sempre. O que se humilhar será exaltado, o que se exaltar será humilhado. A maneira de subir é para baixo, sempre. Lembre-se, ela nunca tinha visto milagre. Ela era gentia, mas tinha fé. Ela foi um tanto semelhante à meretriz Raabe. Ela disse para os espiões, ela não disse, esperem até eu ver como que Josué penteia o cabelo, ou como se parecem os seus generais, ou que tipo de espadas eles usam, que instrumentos têm, que tipo de operações militares. Ela disse, ouvi falar que Deus está com vocês, isso para mim é suficiente, quero misericórdia. Ela creu. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Observe, por este dizer, Jesus disse, porque ela foi persistente e diligente. Agora, a princípio, ela o chamou de filho de Davi. Agora, se ela tinha como gentia, não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Mas quando ela disse Senhor, ele era Senhor dela, mas não filho de Davi para isso. Ela teve a maneira certa de chegar ao dom de Deus. E essa é a única maneira de você chegar a receber qualquer coisa, é vir com a maneira certa de chegar. Ela foi a primeira pessoa gentia em quem o milagre chegou a ser realizado. A fé admite que a palavra é certa, torna-se humilde e reverente. E a mesma coisa é hoje. Está disposto a tomar qualquer parte, em qualquer lugar, contanto que eu chegue lá. Você já notou que Marta, na presença de Jesus, estava perseverando? Marta, quando ela saiu, embora tivesse um irmão que o amava, embora ela tivesse aberto sua casa e deixado a igreja e assim por diante, e Lázaro e ele eram amigos, e Lázaro estava morto no túmulo e havia estado aí fazia 4 dias, já deteriorando. O nariz havia caído, a carne havia soltado dos ossos, ele estava morto. Eu estava conversando com uma mulher que pertence a outra fé que não crê que ele não era mais do que um profeta ou um bom homem. Eu admito que ele foi profeta, mas ele foi mais que um profeta. Ele foi o Deus dos profetas. Ele foi tudo o que os profetas foram, estava nele, mais Deus, e tudo isso junto o formava. Estávamos indo uma noite e ela disse, se eu provar para o Senhor Branham, disse, eu encontro apenas uma falha com a sua mensagem. Eu disse, espero que o Senhor apenas tenha uma falha que encontra em mim. Disse, o Senhor se vangloria demais de Jesus. Disse, o Senhor o torna Deus. Eu disse, ele foi Deus. Se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Ela disse, o Senhor o torna divino. Eu disse, ele foi divino. Oh, disse, ele foi um bom homem. Eu disse, ele foi mais que um bom homem. Ele foi Deus, ele foi divino. Disse, eu provarei ao Senhor pela sua própria Bíblia que ele não foi divino. Eu disse, como pode fazer isso? Ela disse, em São João, capítulo 11, quando Jesus foi até o túmulo para ressuscitar Lázaro, a Bíblia disse, ele chorou. Eu disse, essa é a sua escritura? Eu disse, sim. Eu disse, a senhora falha. Disse, como pode ele chorar e ser divino? Eu disse, ele foi tanto homem como Deus. Foi um homem que estava chorando, certamente. Admitirei que foi um homem chorando. Mas quando se colocou ao lado do túmulo, endireitou seu corpo débil e disse, Lázaro, sai para fora! E o homem que estava morto 4 dias se colocou de pé e viveu novamente. Esse foi mais que um homem. Sim, Senhor. A corrupção conhecia o seu mestre, a alma conhecia o seu Criador.
E ele estava distante de 4 dias de viagem em algum lugar. Eu não sei, tampouco você sabe. Mas, de qualquer modo, quando ele falou, ele saiu para fora. Amém? Esse foi mais que um homem. Ele foi um homem quando ele desceu da montanha aquela noite, depois dele vir, estando com fome, vir olhando nas árvores para encontrar alguma coisa para comer, olhando para uma árvore quando ele amaldiçoou a árvore que não tinha fruto. Ele era um homem quando ele tinha fome, mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e deu de comer para 5.000, apanharam 7 cestas cheias de fragmentos que sobraram. Esse foi mais que um homem. É isso mesmo. Ele foi um homem quando ele deitou lá na água aquela noite, na parte de trás do barco. Virtude havia saído dele, o dia todo pregando e curando os doentes. Virtude saindo dele, das pessoas, discernindo os pensamentos do coração delas. E 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam aquela noite. Aquele pequeno barco como uma rolha lá, batendo-se para lá e para cá. O diabo disse, agora o peguei. E parecia que era o fim de tudo. Mas assim que ele despertou, veio e colocou seu pé nas rises do barco, e levantou os olhos e disse, cala-te e aquieta-te. E o vento e as ondas o obedeceram. Esse foi mais que um homem. Esse foi Deus. Ele foi um homem quando ele clamou por misericórdia na cruz. Verdade. Quando ele clamou por algo de beber e deram-lhe vinagre, esse foi um homem. Quando ele morreu, sangrando, clamando, crucificado, pregado a uma cruz, ele foi um homem. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu os selos do túmulo e ressuscitou e disse, eu sou aquele que fui morto e vivo para todo sempre. Esse foi mais que o homem. Foi Deus no homem, seu filho. Não é para menos que Marta, com este entendimento, foi perseverante na presença de Jesus. Disse, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, qualquer coisa que tu pedires a Deus, Deus te o concederá. Se tão somente colocássemos essas palavras em nosso coração hoje à noite. Sei que estou sentado numa cadeira de rodas. Sei que tenho câncer, tenho doença do coração, seja o que for. Sei que o médico diz que minha última hora está chegando. Mas mesmo agora, Senhor, qualquer coisa que você pedir a Deus, Ele fará. E Ele está sentado à destra da Sua Majestade para fazer intercessão baseado na nossa confissão. Apenas seja persistente como Marta foi. Parecia que ele a havia rejeitado. Mandou buscá-lo e ele não foi. Mandou outra vez e ele não foi. Finalmente, depois de estar enterrado 4 dias, aqui estava ele. Mas ela mesma assim foi persistente. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Ela havia visto as suas obras e sabia que era Deus. Ela sabia que era. Ela foi persistente. Ela conseguiu o que pedia. A mulher sunamita na presença de Elias foi persistente. O filhinho estava morto e jazia na cama dele. E Elias tentou tomar uma vara ungida e enviar por Geazi para ser colocada sobre a criança. Mas a fé dela não estava na vara, estava no profeta. Ela sabia que Deus estava naquele profeta, pois ela havia visto as palavras que ele disse acontecerem. Ele foi um profeta vindicado e ela sabia que o que ele dizia vinha de Deus. E ela disse, tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei até saber o porquê. E ela ficou com ele. Ela foi persistente até que conseguiu o que pedia. Isso me faz lembrar, aqui não faz muito tempo, uma mulher que veio da Califórnia, quando eu ainda morava em Jeffersonville. Isso faz uns 3 ou 4 anos. Ela tinha um tumor e só o tumor pesava 50 libras. Tiveram que carregá-la para dentro do prédio, colocá-la atrás. Ela sabia que era para mim estar aí essa noite. Ela pensou que eu fosse orar pelos enfermos, mas eu apenas tinha ido falar com a audiência, talvez mais ou menos o que temos aqui hoje à noite. Depois de ter terminado de falar, alguns haviam lhe dito, ele não vai orar pelos enfermos hoje à noite. Mas ela queria receber oração. Ela disse em seu coração e creu. Ela havia estado na reunião antes e disse, creio que se o irmão Branham orasse por mim, eu seria curada. E aquela noite, 2 ou 3 diáconos passaram com ela e saíram pelo lado do prédio, deram a volta por trás, colocaram na porta e comecei a sair com Billy Paul por trás. Ela me agarrou na perna da calça, assim. Ela disse, irmão Branham, ela disse, sempre criei que se o senhor pedisse a Deus, Deus me curaria. Coloquei minha mão nela e disse, então, irmã, conforme a sua fé, que assim lhe seja.
Alguns meses depois disso, encontrei-me com ela lá numa reunião. Lá estava ela, encontrava-se com a cintura perfeita. O tumor de 50 libras havia desaparecido. Ela disse, eu levo qualquer mulher aqui para o vestiário e deixo que ela veja se há uma marca em mim em qualquer lugar. Aqui está a minha foto do que eu era. O que foi isso? Estivesse para orar pelos enfermos ou não, ela foi persistente. Ela havia vindo da Califórnia para ser curada e não ia voltar de qualquer outro jeito a não ser curada. Ela foi persistente. Lembro-me que fui chamado à cabeceira do leito de um rapaz que estava para falecer, aqui faz alguns anos, com difteria negra. E não me deixavam entrar aí porque eu tinha filhos. O médico disse, o senhor não pode entrar aí, o senhor é casado. Eu sabia que ele era católico, e eu disse, se o rapaz fosse católico, o senhor deixaria o sacerdote entrar? Ele disse, sim, mas ele não é casado. Eu disse, ele visita crianças e assim por diante. Disse, não é essa a questão, senhor Branham. Eu disse, o senhor deixaria o sacerdote entrar e realizar a última cerimônia. Esta é a última cerimônia. O rapaz está para falecer, deixe-me chegar até ele. Bem, finalmente eu persuadi, e ele me vestiu como um Ku Klux Klan, ou algo assim, com todo tipo de coisas sobre mim, e a velha mãe e o pai estavam de pé ali. Eu tinha saído de uma reunião, e a velha mãe e o pai disseram, se o senhor vier orar, meu filho viverá. O rapaz tinha uns 17, 18 anos de idade, tinha um cardiograma, uma máquina ali de algum tipo. Ele estava inconsciente fazia 2 ou 3 dias e ele não sabia de nada. A mãe e o pai me receberam quando entrei. Ajoelhei-me e fiz uma pequena e simples oração de fé. Eu disse, o senhor crê em Deus? Ele disse, de todo o coração. A única coisa que quero que faça é pedir a Deus. Deus concederá. Eu disse, obrigado, irmão, pela sua confiança, que eu nunca traia isso. Eu coloquei as mãos sobre o rapazinho e orei. Senhor Jesus, que a fé deste pai e desta mãe se una à minha, e vimos perante o teu trono hoje à noite. Deixa esse rapaz viver e não morrer, porque nós cremos. Em nome de Jesus. Levantei-me e o pai estendeu o braço e pegou a mãe do outro lado do pulmão de ferro, uma coisa pela qual ele estava respirando ali dentro, e disse, mãe, isto não é uma maravilha? Isto não é uma maravilha? Oh, é uma grande maravilha. E aquela pequena enfermeira de pé ali, ela estava admirada. Aquele bonezinho quase caiu da cabeça dela. Ela olhou por ali e disse, meu senhor, não entendo. Como podem agir assim o senhor e a sua esposa e o seu filho para falecer? Ele disse, filha, meu filho não está para falecer. Bem, disse, o médico disse que ele está para falecer. Disse, aquilo, seja qual fosse a máquina, disse, quando o coração chega a cair a esse ponto, com essa febre, nunca se soube na história de chegar a se recuperar. Nunca me esquecerei da fé daquele velho patriarca. Ele pertencia creio que ao movimento A.B. Simpson. Aproximou-se e colocou suas mãos no ombro. Ele tinha uns 60 anos. Pôs suas mãos no ombro desta moça, olhou no rosto dela. Ele disse, filha, você está olhando para aquela máquina. É só para isso que você sabe olhar. Mas eu estou olhando para uma promessa que Deus disse que Ele faria. Depende daquilo para o que você está olhando. Eles se abraçavam e se regozijavam ali, irmão. E ele está casado e um missionário na África agora, com 2 filhos. Por quê? Porque um pai e uma mãe puderam ficar firmes na hora mais escura, persistentes. Sim, Senhor, persistente, tenha fé em Deus. O pequeno Micaías, na presença de todos aqueles 400 profetas treinados, foi persistente quando teve uma visão de Deus. Embora ele estava contra, encontraram-se com ele e ele disseram, agora, nós o poremos de volta na associação se você disser a mesma coisa, você, que eles dizem. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, somente direi o que ele me disser para dizer. E a sua visão foi examinada com a palavra de Deus e ele pronunciou a sua profecia. Não importava o que acontecesse. Disseram, nós o lançaremos nas celas internas e lhe daremos angústia, pão de sofrimento e água de sofrimento. E quando voltarem, ele disse que tratará com ele. Acabe disse. Ele disse, se vocês definitivamente voltarem, Deus não falou comigo. Ele foi persistente. Ele sabia onde se encontrava. O cego que foi curado por Jesus não podia discutir a teologia deles. Eles disseram, quem abriu seus olhos? Ele disse, um homem chamado Jesus de Nazaré. Disse, esse homem é um pecador. Não sabemos de onde ele vem. Agora, ele lhes deu uma boa resposta.
Ele disse, vocês são os líderes religiosos desse dia. Esse homem me deu a visão e, todavia, não sabem de onde ele vem. Ele até que tinha uma boa teologia própria. Ele não podia discutir com eles, mas ele sabia de uma coisa, e ele podia enxergar. E ele não estava envergonhado. Seu pai e a sua mãe ficaram envergonhados de dizer alguma coisa a respeito. Mas ele não. Ele havia visto, ele havia sentido, ele tinha o resultado disso. Algo lhe disse e ele foi persistente. Filipe, logo que ele viu a lição de ontem à noite, o que, quando veio na presença de Jesus Cristo, quando ele viu Simão, o irmão de André, Pedro veio na presença, que era Simão então, veio na presença de Jesus. Simão foi ensinado quando criança que o Messias seria um profeta. Quando ele chegou na presença dele e ele lhe disse, teu nome é Simão e és o filho de Jonas, ele foi persistente. Ele estava pronto então, tornou-se o cabeça da igreja. Quando Filipe viu isso, ele conhecia um outro bom leitor da Bíblia que conhecia a verdade. Ele foi persistente, ele deu a volta na montanha e o trouxe. E quando Natanael veio, um homem de nome, um hebreu de fato verdadeiro, um homem hebreu firme, homem muito bom, de boa integridade, ele era um grande homem, mas na presença do seu sacerdote, na presença de cada um deles, quando Jesus olhou para ele e disse, eis um israelita em quem não há dolo, ele disse, Rabi, como me conheceras? Nunca te vi antes. Como sabias quem eu era? Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Ele caiu ao pé dele e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Rei de Israel. Porque ele foi persistente, independente do que qualquer outro pensasse. Ele havia se encontrado com a coisa sobre a qual ele havia lido. O que ele havia esperado encontrar em Jesus, ele havia encontrado. Uma pequena mulher prostituta veio à fonte um dia para pegar água. Ali estava sentado Jesus, um homem normal, vestido de roupa normal, comendo alimento normal, conversando na linguagem normal. Nada mais que linguagem normal usada na rua, como qualquer outra pessoa falava. E ela falou com ele falou com ela. Ele descobriu onde estava a falha dela e ele disse, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, bem disseste, tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu. Rapidamente, aquela semente predestinada nela se deparou com vida. Quando isso se deparou com os fariseus, simplesmente enegreceu o negócio todo. Disseram, este homem é Beelzebu, ele é um adivinho. Mas ela sabia que a palavra era mais cortante e mais eficaz que espada alguma de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Não temos tido um por 400 anos. Vejo que tu és profeta, mas sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Ele disse, eu que falo contigo, o sou. Certamente que aquele que fez o milagre não contaria uma mentira. Ele era profeta. Ele disse, eu sou esse Messias. Eu que falo contigo, o sou. Eu o sou. Agora, tentar detê-la? Se alguém já esteve no Oriente, você sabe, o homem na rua nunca daria ouvidos a uma prostituta. Ela definitivamente não tinha voz. Mas tentar detê-la, como uma casa incendiada num dia ventoso, não se conseguiria. Rua fora foi ela, clamando, vinde, vede um homem, o qual me contou as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Lá está ele sentado na fonte agora. Este é o próprio Messias. Temos esperado esse homem vir. Lá está ele sentado. Ele me contou essas coisas. A Bíblia disse que o povo creu por causa do testemunho da mulher. Encerrando, direi, veja umas pessoas que falam espanhol que se encontram aqui. Direi isto. Eu estava no México antigo, não faz muito tempo, na arena lá, algum tipo de lugar. Não conseguimos entrar na Praça de Touros ou na Grande Praça, mas conseguimos um lugar lá onde vários milhares de pessoas estavam reunidas. O irmão Espinosa, acho que é um irmão da Assembleia de Deus, vocês todos o conhecem, da Califórnia. Ele foi meu intérprete. Na noite anterior a essa, teve um velho cego que veio do outro lado da plataforma, o qual não conseguia enxergar nada. Eu olhei para ele, eu estava de sapato bom e boa roupa. Pobre velho, esfarrapado, calça toda rasgada, seu velho chapéu remendado parecia cordão de amarrar, e ele era cego, barba branca dependurada, seus velhos pés grandes e talvez não tivesse calçado sapatos fazia anos, todo empoeirado, totalmente cego. Olhei para ele e pensei, meu pai teria mais ou menos essa idade, se tivesse vivido.
Aproximei-me dele, eu disse, como vai? O irmão Espinosa interpretou, coloquei meu pé ao lado do dele para descobrir. Havia uma pequena cortina que atravessava a plataforma mais ou menos 4 ou 5 vezes a largura desta. Pensei, se meus sapatos lhe servirem, daria meus sapatos para ele. Oh, seus pés eram muito maiores que os meus. Encostei meu ombro no dele, seu ombro era mais largo que o meu. Vi então que eu não podia dar meu paletó para ele. Pensei, Deus, o que posso fazer? Pobre velho, provavelmente nunca na vida comeu uma refeição decente. E lá estava ele, comendo tortilhas envelhecidas e rejeitadas lá em algum lugar. No entanto, tem que gastar o pouco de dinheiro que tem para comprar uma vela de sebo para queimá-la no altar de ouro de $1 milhão pelos seus pecados. Vive numa superstição e escuridão tal como essa. Pensei, que época, como pode o destino ser tão mau? Coloquei meu braço em volta dele e clamei, oh, Deus tem misericórdia dele. Ele exclamou, glória a Deus! E mais ou menos naquela hora olhei e ele conseguia ver tão bem como eu, indo para o outro lado da plataforma. E na noite seguinte, quando chegamos, havia uma pilha de roupas velhas, de chales, de chapéus, de 3 ou 4 pés de altura, assim, de lado a lado. Como sabiam a quem pertenciam? Você acha que eles se importavam? Vieram à igreja aquela manhã, às 8 ou 9 horas, não tinha assento para sentarem. Lá fora, e caindo chuva, e só encostados um no outro. As mulheres de cabelo todo caído, e segurando seus filhos e as coisas. Caindo chuva, vieram às 9 horas, e eu não chegaria aí até mais ou menos 8:30 ou 9 da noite. Queriam ter certeza que estariam ali. Ficaram ali mesmo, até eu chegar. Abaixaram-me numa escada de corda na parte de trás da arena, onde cheguei assim, caminhei até a plataforma. Billy Paul, um homem que eu chamava de manhã, que significa amanhã, ele era sempre tão lento para me buscar, e de modo que eu disse, vem amanhã, porque hoje à noite você já estragou tudo. De modo que ele me levou aí, me abaixou, e entrei na plataforma. O irmão Jack Moore, muitos de vocês o conhecem, bem do outro lado aqui, em Shreveport, ele estava comigo, e o irmão Espinosa e vários irmãos. Então, quando nos encontrávamos aí na plataforma, Billy veio. Ouvi dizer que havia uma grande agitação bem lá do outro lado. Havia milhares, vezes milhares que se encontravam lá. Billy disse, papai, o senhor terá que fazer alguma coisa. A pequena mulher hispânica aqui disse, ela está com um bebê morto em seus braços. Disse, esse bebê morreu hoje de manhã, disseram cedo, e Manhana distribuiu os cartões de oração, e disse, e ele não tem um cartão de oração, e eu não tenho um. Disse, e ela está decidida a trazer esse bebê na fila de oração. Disse, estamos com uns 400 aí, prontos para receber oração. Eu disse, faça que ela fique atrás, porque se ela passar na frente, vai fazer que todos comecem a fazer isso. E eu disse, não podemos fazer isso. Diga para ela entrar na fila talvez amanhã. Ainda estaremos aqui amanhã para dar um cartão de oração para ela. Ele disse, o senhor venha e tente fazer isso. Disse, estou com 300 porteiros que nem conseguem segurá-la. E disse, ela nem pesa 90 libras. Ele disse, não se consegue segurá-la. Disse, ela passa entre as pernas, pula por cima do ombro deles ou qualquer coisa, com aquele bebê morto. E eu disse, irmão Jack, ela não me conhece, ela não me distinguiria do senhor, vá orar pelo bebê, e isso resolverá o negócio desse jeito. Eu disse, bebê morto? Disse, sim. Eu disse, e estava falando da fé ser o firme fundamento das coisas que se esperam. E eu falava, e o irmão Espinosa começou a falar enquanto eu falava. O irmão Jack começou a descer para orar pelo bebê. E quando comecei a olhar, olhei aqui na minha frente e havia um bebezinho mexicano sem dente, era tão pequeno. Ele estava sorrindo, olhando para mim. Uma visão. Eu disse, espere um minuto, irmão Jack. Traga o bebê aqui. E assim abriram um caminho, eis que veio a pequena mulher com o rosário na mão e caindo no chão, gritando, Padre. Eu a levantei e eu disse, não. Ela tinha um cobertorzinho de faixas, azul e branco, um bebezinho rijo, mais ou menos deste comprimento, que jazia em seus braços. Eu disse, pergunte a ela quando ele morreu. Disse, ele morreu no consultório do médico aquela manhã, cerca de 9 horas. E isto foi mais ou menos às 9:30 ou 10 horas daquela noite. É muito molhada, ela tinha estado de pé, seu cabelo todo estirado, mulher pequena e bela, e ela, provavelmente, seu primeiro bebê. Ela parecia ter 25 anos ou algo assim. E eu disse, irmão Espinosa, não interprete esta oração, porque acabei de ter uma visão de um morto bebezinho, ou um bebezinho aí sorrindo para mim. Eu disse, pode ser esse bebê. E pus as mãos no cobertorzinho e disse, amado Pai Celestial, não sei o que a visão significou, mas vi o bebezinho.
Se esse bebê, tu estiveres pronto para trazê-lo de volta à vida, eu pedirei a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Com um grito, ele chutou aquele cobertor e começou a chorar na mesma hora. E a voz dos homens de negócio anunciou isso, não faz muito tempo. Eu disse, irmã Espinosa, não diga nada a respeito disso agora. Envie um mensageiro atrás desse bebê e dessa mulher para levá-lo ao médico e conseguir um atestado assinado antes de agora publicar isso, eu disse. Porque deve ser verdade, não sabemos. Então mandaram um mensageiro e o médico assinou o atestado. O bebê faleceu com pneumonia dupla aquela manhã às 9 horas em seu consultório. Ele não respirava, seu coração havia parado, estava morto e rijo. E lá estava aquela pequena mulher. Por quê? Porque ela foi persistente. Nada ia detê-la. Ela foi persistente. Ela foi perseverante, embora seu sacerdote a teria expulsado da igreja. Certamente que teria. Não importa o que acontecesse. Por coincidência, ela estava olhando para a cerca algumas noites antes e ela tinha visto aquele cego receber a vista. Vista para o cego, ele podia ressuscitar os mortos. Ela tinha uma necessidade. Ela foi persistente, como uma mulher cirofenícia. Ela recebeu seu desejo porque ela foi persistente. Irmão e irmã, estamos na presença de Jesus Cristo. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Qualquer coisa sobre a qual concordarem quanto a tocar uma coisa e pedirem, receberão. Sejamos persistentes agora na presença de Deus enquanto inclinamos a cabeça. Nosso benigno Pai Celestial, estamos falando já por 30 e tantos minutos agora ou mais, para o teu reino. Deus fez a promessa. Deus está obrigado a cumprir a sua promessa. Deixa-nos, Senhor, lembrar e ser como aquela pequena mulher, persistente. Se Jesus está aqui em nosso meio, então deixa que nos agarremos a Ele até que consigamos aquilo que viemos buscar. Se há aqueles aqui hoje à noite que não estão salvos, que esperem até que a graça salvadora de Deus os tenha recebido. Se estão aqui sem o batismo do Espírito Santo, que sejam como aquela pequena mulher. Não deixe que o tempo ou qualquer outra coisa seja um obstáculo. Eles ficarão firmes e serão perseverantes até o Espírito Santo enchê-los com a graça de Deus. Se estiverem doentes, que não larguem, que segurem como Jacó, como ele foi perseverante. Ele ficou firme e disse, não te soltarei até que tu me abençoes. Aquela bênção significava vida para ele, e também significa isso para nós hoje à noite. E cura significa vida para nós, Senhor. Rogamos que a tua presença venha, que possamos te agarrar, e tu nos agarrar, como tu fizeste com Jacó, aquele príncipe que lutou. Que tu mudes o nosso nome de uma igreja aqui na terra para o livro da vida do Cordeiro no céu. Perseverante, esperando até que Deus confirme a sua promessa em nós. Pedimos isso em nome dele. Senhor, sabemos que uma palavra proveniente de ti significa mais que 1 milhão que qualquer outra pessoa possa falar. Vem, Senhor, e vindica isto de que eu disse a verdade. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és a palavra. Tu eras a palavra que estava em Noé. Tu eras a palavra que estava em Moisés. Tu eras a palavra que estava em Elias. Tu eras a palavra que estava em Davi. Tu és a palavra que se fez carne e que está em nosso meio hoje à noite. Tu estás aqui para vindicar toda a promessa que tu fizeste para esta hora. Como foi nos dias de Sodoma, todas essas promessas que tu fizeste, tu estás aqui para confirmar isso. Cede hoje à noite, Pai, nós observaremos para ver-te aqui. Então que a igreja estenda a mão por fé e apodere-se e diga, sou perseverante, Senhor. Ficarei aqui como o juiz injusto com quem a viúva conseguiu falar. E se aquele juiz injusto, para livrar-se da mulher, concedeu-lhe seu desejo, quanto mais o Pai Celestial dará para aqueles que ele está esperando agarrarem no hoje à noite. Cede em nome de Jesus, oramos. Amém. Bendito seja o Senhor. Quero ver, Billy, você distribuiu cartões? 200? Quais são os que você distribuiu hoje? H? A partir de onde começamos? Ontem à noite, não começamos?
Vamos começar a partir de outro número hoje à noite. O cartão de oração hoje à noite é H. Quem tiver cartões de oração, fique com eles. Veja, vamos orar por todos. Apenas fique firme. Fique com esse cartão de oração. Ao dar-se um cartão de oração para uma pessoa, ela é curada 60% nessa mesma hora. Está vendo? Ela sabe que vai entrar na fila, então fica com ele. É por essa razão que os distribuímos. Vamos começar a partir de, digamos a partir de 80 hoje à noite. Começar a partir de 80, 90, 100. Quem está com o cartão de oração H? H de Heaven. H80, levante a mão. Veja se talvez eu esteja enganado. Começaremos a partir de outro número então. Senhor? Não ouvi. Atrás? Muito bem, vem aqui, senhor. H80, H81. Quem está com 81? Levante a mão. 81, aqui, venha, senhora. 82. Quem está com 82, queira levantar a mão. Aí mesmo, 82. Muito bem, 82. Quem está com o cartão de oração H82? Tem 80, 81, queremos H82. Como se diria isso em espanhol? Pode ser alguém em espanhol. Muito bem. Muito bem, 82, 83. H83. Quem está com o cartão de oração H83, veja o seu cartão de oração. Veja o cartão de oração do seu próximo. Talvez seja surdo e não possa ouvir. H83, 83. Não peguem esses cartões se não for para usá-los. Estão vendo? Peguem, usem. Estão vendo? Não passem para outra pessoa. Fiquem com eles vocês mesmos. Vocês não serão aceitos na fila de oração, vejam. Por isso, pegue o seu cartão, venha, ouça as instruções antes da reunião, pegue o seu cartão de oração e então fique no seu assento, veja. H83, onde está? 84, a senhora aqui. 85, 86, isso mesmo, responda rapidamente. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Conte esses, irmão Grant, fazendo o favor. E veja se todos entram na fila de oração. Agora, vou perguntar a todos aqui dentro agora. Terminaremos em mais ou menos 10, 15 minutos. Vou pedir a todos aqui para permanecerem em seu assento, que não foram chamados. Sejam bem reverentes, quietos. Sejam persistentes agora. Vamos contar-lhes uma outra história pequena. Uma vez havia uma mulher... Jesus tinha a sua fama, havia espalhado até Gadara, e uma pequena mulher veio, ou não em Gadara, era outra região, e ela havia ouvido falar dele. Ela tinha um fluxo de sangue. Ela veio até a reunião onde Jesus estava, à beira-mar, mas ela não conseguia chegar até ele. E assim ela disse no íntimo do coração, agora ouça, no íntimo do coração, que é, se eu conseguir tocar a sua vestimenta, ficarei sã. Lembra-se da história? Agora ela passou despercebida e tocou a sua vestimenta. Agora, o que aconteceu? Jesus virou e disse, quem me tocou? Ora, Pedro o repreendeu. Pense nisso agora, enquanto viam se eram normais. Pedro o repreendeu, ele disse, Senhor, algo assim. Ora, o povo terá dúvidas se tu estás em teu juízo normal. Ora, todos, olá, Rabi, olá, profeta. Este é o jovem profeta de Nazaré? Este é o profeta Galileu? Olá, aí. Ora com tal homem, disseram os sacerdotes e todos eles, afastem-se dele todos. Mas ele continuou do mesmo modo. Ela continuou. Ela disse, se tão somente puder tocar em sua vestimenta. Ela tocou. Então Pedro disse, bem, tu fazes o povo pensar que tu não estás no teu juízo normal. Ele disse, mas percebo que enfraqueci. Quantos sabem disso? Virtude, que significa força, saiu dele. E ele olhou ali na audiência, até que ele encontrou a mulher. E quando ele encontrou a pequena senhora, o que ele disse para ela? Ele disse, a tua fé te salvou. Contou-lhe do seu fluxo de sangue que tinha sido salva. Está certo? Agora, quantos creem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Levantem a mão. Quantos sabem que isso é verdade? Em Hebreus 3 diz que agora ele é um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Quantos sabem disso? Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, só que ele não está em forma física, quando ele voltar assim, o tempo terminou, ele levará a igreja consigo.
Mas ele está aqui na forma do Espírito Santo para entrar em mim, em você, e realizar suas mesmas obras. Ele disse em João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? E se a palavra está em nós, e estamos dizendo a verdade, e é a palavra que ele prometeu para hoje, então não é a palavra de Deus, mais afiada que uma espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração? A Bíblia diz isso? Não foram todos os profetas que podiam discernir os pensamentos na mente das pessoas? Está certo? Porque era a palavra que estava neles, a palavra de Deus para aquele dia. Está vendo? É assim que foram vindicados. Essa era a credencial deles. Nenhum deles pertencia a uma organização. Nenhum. Nunca pertenceram. A credencial deles era o ministério deles. Deus disse, se houver um entre vós que for espiritual ou profeta, e o que ele disser acontecer, então deem atenção a ele, pois eu estou com ele. Mas se não acontecer, bem, não deem atenção a ele. E não deve ser apenas uma vez, deve ser continuamente o tempo todo, de profetas. Há o dom de profecia que está na igreja, que é para ser examinado pelos examinadores, antes de poder ser contado para a igreja, claro. Que esteja diante de 2 ou 3 juízes e então é contado a ela. Mas um profeta nasce profeta, predestinado, pré-ordenado. Jeremias, Deus disse, antes de teres sido formado no ventre de tua mãe, eu te ordenei profeta sobre a nação. João Batista, 712 anos antes dele nascer, ele era a voz do que clamava no deserto, prepara o caminho do Senhor. Está vendo? Claro. Note, agora, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez o sacrifício para a cura e para a salvação. Cremos nisso? Jesus não poderia vir hoje à noite e salvar você. Ele já fez isso. A questão do pecado foi resolvida. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos curados. É um passado. Não importa o quanto você clame e quanto você clame, isso não serviria de nada até você aceitar. E ele é um sumo sacerdote à destra da majestade nas alturas para fazer intercessões baseado em nossa confissão. Você tem que aceitar e confessar. Veja, isso mesmo. Do mesmo modo com cura. Mas e se ele estivesse de pé aqui hoje à noite, vestindo este terno que ele me deu? O que ele faria na fila de oração? Como você saberia que era Jesus? Está vendo? Agora, quanto a alguém vir e dizer, Jesus, queres tu me curar? Ele diria, já fiz isso. Agora, se tivesse cicatrizes de prego na mão, e qualquer um poderia ter isso, veja, qualquer cicatriz poderia ser. Mas o que é, como sabe que tipo de videira é? É pelo tipo de vida que ela tem nela. É toda videira. Se a primeira vara que saiu daquela videira, Jesus Cristo, escreveram um livro de Atos depois disso. Está certo? Se outra chegar a brotar, escreverão outro livro de Atos, pois produziu uva a primeira. Da próxima vez ela não pode dar limão, mas uma videira de limão pode viver aí. É um fruto cítrico, mas vive por si própria. Sempre produzirá limão, é a videira enxertada nela. Mas se a própria videira produzir outra vara, ela produzirá fruto como a primeira, pois será a vida que está em Jesus Cristo que está nessa videira. Isso mesmo. Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Agora, se ele estivesse aqui, ele seria conhecido pela sua vida e pelas coisas que ele prometeu para esta era. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Vejamos sua mão. Praticamente todos vocês, suponho. Muito bem. Agora há pessoas, todos nessa fila, que eu saiba, me são totalmente desconhecidos. Se for isso, levantem a mão. Cada um é você desconhecido? Quantos aí me são desconhecidos? Muito bem. A única coisa que peço para fazer é ter fé e crer que eu lhes disse a verdade. Agora veja, Cristo prometeu estas coisas para os últimos dias. Agora, sei que vocês já tiveram grandes guerreiros aqui na cidade. Talvez Oral Roberts e, como o falecido Jack Cole e esses grandes homens de fé. Eles viveram a época deles. Mas lembre-se do último sinal que o mundo gentil viu antes do Filho prometido chegar no tempo de Abraão, que é o pai de todos. E Jesus prometeu a mesma coisa. O último sinal que foi mostrado para a igreja eleita, agora lembre-se, havia um. 2 desceram e pregaram em Sodoma. Eles não mostraram este sinal.
tampouco é mostrado hoje. Mas para a igreja que foi chamada para sair, o sinal foi mostrado. E assim Jesus profetizou que seria a mesma coisa. Veja, Deus manifestado em carne. Veja, discernindo os pensamentos que estão no coração. Está vendo? Agora ele prometeu isso. Os céus e a terra falharão, mas isso não. Agora, se ele manifestar isso para mostrar que ele está presente aqui, quantos de vocês crerão nele para a sua cura e o que for que necessite? Agora, Senhor Jesus, agora é contigo, Pai. Qualquer que seja a tua vontade, que seja feita. Sou teu servo. Estes são todos teus servos, ou muitos destes aqui. E aqueles que não são teus servos pela tua presença, sabendo que talvez seja antes do amanhecer, que terão de olhar para a tua face. Agora tu podes sorrir para eles com graça, mas então tu serás o juiz dele. Deixa acontecer, Senhor, que Jesus venha entre nós hoje à noite e opere e faça como ele fez antes da sua crucificação. Será segurança para nós diante de todas as religiões pagãs que o nosso Salvador não está morto, mas que ressuscitou dos mortos. E depois de 2000 anos, ele está vivo hoje à noite como estava antes. E que possamos, como aqueles de Emaús, dizer, porventura não ardia em nós o nosso coração enquanto pelo caminho ele nos falava? Que a tua presença se manifeste, que possamos ver-te hoje à noite no poder da sua ressurreição. E então que as pessoas possam crer, então, Senhor, por causa da tua grande e augusta presença. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora tomo todo o espírito. Cada um de vocês é um espírito. Lembre-se, você nunca me viu. Você vê esta velha casca desgastada aqui que declara esta voz. Agora, ou esta voz está vindo de Deus ou não está. A mesma coisa que a sua. Esta voz é apenas levada nesta casca, a qual eu trocarei algum dia por uma nova que não envelhecerá. Mas, amigo, cada um espírito. Então, quando você se move, veja, quando você tem controle, aí, veja, isso interrompe. Apenas fique sentado, bem quieto, fique em oração. Quero que você, se Deus fizer alguma coisa, deveríamos ficar gratos a Ele, certamente. Louvai-o, então, seja reverente e observe. Apenas fique sentado, bem quieto, e crê de todo o coração. Agora, vocês aí que não têm cartão de oração, não importa onde estejam, vocês somente creiam e digam isto: Senhor Jesus, o que ele nos disse está na Bíblia. Nós sei que tu prometeste isso. Eu sei que tem de ser tu. Não pode ser aquele homem. Ele é homem como eu, ou como meu marido, ou como meu filho, ou irmão, ou outros mais. Está vendo? Mas um dom não é uma coisa, um canivete que você pega e vai fazer coisas com isso. Um presente. Um dia destes vou conseguir uma grande tenda e ir a uma cidade e ficar uns meses de cada vez. Veja. E, no entanto, ensinar. Um dom é retirar-se da frente para que Deus possa entrar, ver o que Ele mostra, o que Ele faz. Um dom não é, eu tenho poder para fazer isto, eu tenho poder. O seu poder com um dom é retirar-se da frente. E o dom que Deus lhe deu opera através disso, então. Veja, depois de você não estar na frente. Está vendo? Agora, não posso fazer que Ele me diga nada. Ele tem que fazer isso. Agora, para economizar tempo, estou bem atrasado. Mas vem aqui, senhora, quero que fique aqui mesmo. Há pouco eu estava falando sobre uma mulher junto à fonte. A senhora esteve aqui ontem à noite? Não esteve aqui. A senhora já esteve em uma das reuniões antes? Nunca esteve antes. Esta é a sua primeira vez, somos desconhecidos. Ela nem mesmo esteve aqui ontem à noite. Nunca recebeu instruções quanto a isso. Nada mais que estar aqui de pé. Agora estamos de pé. A senhora se lembra da história da mulher junto à fonte? Foi um pequeno panorama, mais ou menos assim. E o homem e a mulher se conheceram pela primeira vez na vida. Agora, esta mulher estava em vergonha. Ela casou demasiadamente e ela estava vivendo com um homem com quem ela não estava casada. E era uma coisa muito ruim. E Jesus falou com ela. Agora lembre-se, ele disse, em São João 5,19, na verdade vos digo que o filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o que ele vir o pai fazer, igualmente faz o filho. Portanto, Jesus nunca realizou uma coisa sem primeiro ter uma visão, ou ele falou alguma coisa errada aí. O filho nada faz até que ele veja o pai fazer isso primeiro. Não o ouve, vê ele fazer. Então o pai, ele tinha necessidade de passar por Samaria. Ele estava indo a Jericó, mas ele foi a Samaria, a cidade de Sicar.
E ele conheceu esta mulher e ele começou a falar com ela até descobrir onde se encontrava o problema dela. Então ele contou-lhe o seu problema e rapidamente ela, naquela condição, ela reconheceu que aquele era o sinal do Messias. Bem, se esse foi ele ontem, seria o mesmo hoje. Se ele for o mesmo ontem, hoje eternamente. Isso é verdade, audiência? Está vendo? Agora estamos nos conhecendo pela primeira vez. Eu não sou ele e a senhora não é ela, mas ele ainda é Deus. É isso mesmo, veja. Agora, se a senhora puder ter fé no que lhe digo, na palavra, nunca direi nada a não ser o que esteja nesta palavra. Pode que ele faça coisas fora dessa palavra, mas contanto que ele faça isso, sei que isso está correto, então, veja. E agora, a senhora não me conhece, eu não a conheço. Portanto, se a senhora estivesse doente e eu lhe impusesse as mãos e clamasse, como aquele grande batalhador, o irmão Roberts, ou alguns desses, o irmão Allen, ou alguns desses homens, impusesse-lhe as mãos e dissesse, aleluia, o Senhor te cura. Isso é bom. A senhora crê nisso e funciona, está vendo? Está vendo? Mas agora, ele se colocar aqui e contar-lhe alguma coisa que a senhora fez, ou alguma razão por estar doente, ou alguma coisa que aconteceu no decorrer da vida, ou alguma coisa que a senhora não deveria ter feito, isso a senhora saberia que isso teria que estar certo, bem claro para a sua mente, então. Isso mesmo. Teria para a de vocês aí? Agora, eu estou falando com a mulher sobre o que é. Veja, não continuei naquela mensagem hoje à noite. Cheguei a perseverante. Veja, isso me mudaria para a pregação. E agora tenho que voltar para o discernimento, acalmando-me, pondo William Branham de lado. Quantos já viram aquela foto que foi tirada aqui em Houston? E você está aqui, está na frente aqui agora, veja. Isso está pairando bem ao lado entre eu e a mulher agora mesmo. Aí está isso, movendo-se como remoinho. Se a mulher quisesse testemunhar disso, ela sabe que no decorrer dos últimos segundos tem havido uma coisa, como que um sentimento muito afável. Se isso estiver certo, levante a mão. Está vendo? Estou olhando direto para isso. Veja, é como estar vivendo em uma outra dimensão. Estou observando-o através da mulher. Agora, a senhora, uma coisa, ela é extremamente nervosa. E a senhora queria que eu orasse é por isso. E isso é apenas causa natural agora, por causa desta época da vida que está vivendo, chegando a esta idade e assim por diante. Isso a deixa nervosa. Outra coisa, a senhora tem alguma coisa no seu lado. É como pequenas bolsas de ar, parece isso. Ajunta-se no seu lado. Agora, é isso mesmo? Levante a mão, se isso... Está vendo? Agora, veja. Agora, aí está isso novamente. Alguém dizendo, ele adivinhou. Vou dizer quem é um dia desses. Veja, não faça isso. Você não pode esconder-se agora, lembre-se, veja. A palavra, ela está aqui, ela mesma. Não eu, amigo. Sou apenas seu irmão. Mas a palavra está aqui. Aqui, ela é boa pessoa. Vejamos se eu adivinhei isso. Eu não sei o que disse. Terá que sair pela fita, pois sei disso. Agora, só um momento. Sim. Ela fica nervosa, o que é a causa de uma época, a idade dela e coisas mais. E então, outra coisa, a senhora sofreu uma operação. E esse foi um caso feminino faz algum tempo. Isso mesmo. Isso a tornou mais nervosa que nunca. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. E isso a deixou nervosa, porque nesta época da vida, a deixou mais nervosa. Agora, acha que estou adivinhando? Eis aqui outra coisa. Tem uma garota com a senhora, garotinha, e ela está aqui e ela está sofrendo de cachumba. Está certo? Sentada aí. E tem uma mulher, outra mulher, amiga sua, e ela tem opressão mental, como nervos e então mental. Está certo? Agora, quando a senhora voltar, coloque esse lenço nelas. A cachumba sairá e ela se recuperará disso. E a senhora ficará boa. Vá crendo no nome do Senhor Jesus. Isso foi Jesus ontem, isso é Jesus hoje. Vocês têm que saber que isso é alguém, veja, sim, alguém tem. Agora aí, olhem, isso foi atrás de mim, estão vendo? Estão vendo? Não é, eu não poderia fazer isso, vocês sabem que tem de ser algum poder, não sabem? Vocês creem que é o Senhor Jesus conforme a sua promessa? O Senhor os abençoe. Como vai, senhora? Também sou desconhecido para a senhora. Não a conheço, nunca a vi na minha vida. Somos desconhecidos. Esta é a primeira vez que nos encontramos, que eu saiba.
Mas agora, se o Senhor Jesus me contasse alguma coisa a seu respeito, essa coisa como aquela senhora lá, seja o que for, a senhora acreditaria que é o Senhor Jesus em vez de... Não seria eu, a senhora sabe. E agora a senhora poderia dizer, como os fariseus, dizer, é Beelzebu, um espírito maligno. E porque disseram que o Espírito de Deus que estava fazendo aquela obra nele era um espírito maligno, foi blasfêmia contra o Espírito Santo, o que nunca será perdoado quando isto vier neste dia. É por essa razão que esta nação encontra-se em julgamento hoje. Não resta nada para ela a não ser julgamento. Está cheia de Jack Rubies e assim por diante. De modo que nada mais pode acontecer para ela a não ser julgamento. Agora, a senhora está doente. A senhora esteve no médico. Ele realmente aconselharia uma operação. Essa operação é no cólon. Isso é verdade, não é? Eis aqui outra coisa. A senhora desesperadamente necessita de espiritual. A senhora não tem sentido que as coisas estão bem. A senhora está meio afastada um pouco e quer voltar. Bem, a senhora está de volta agora. Agora vá, crendo de todo o coração e ficará boa em nome de Jesus Cristo. Os seus pecados lhe são perdoados. Agora vá, crendo. Agora, eu não disse pecados perdoados. Ele disse isso. Veja, não foi eu. Foi ele, veja. Vocês creem? Agora, isso deveria fazer o resto de vocês saber que é ele aqui. Não está certo? Vocês simplesmente crescem. Simplesmente tenham fé, não duvidem, sejam reverentes e creiam em Deus. Agora vejam, vocês estão na presença dele. Agora, se um desses discernimentos fez o Filho de Deus dizer, virtude saiu, o que você acha que me faria isso? Um pecador salvo pela graça dele? Está vendo? Seria... Você sabe o que seria? Só um momento. Não é a mulher. Olha a senhora que acabou de ser curada aí, senhora. Voltando para o seu lugar. Olhe para mim só um momento. Tem um homem sentado bem na sua frente aí, que tem problema de sinusite, sentado aí mesmo. Sim. Você crê que Deus o deixará ação? Crê? Muito bem. Diga-me o que ele tocou. Eu não conheço esse homem, nunca o vi na minha vida. Isso mesmo, faça sinal com a mão se somos desconhecidos um para o outro. Agora olhem, que vocês saibam de mais uma coisa. A esposa dele sentada ao lado dele. Você crê que Deus pode me contar o que é de errado com ela? Você crerá que sou profeta dele ou servo dele? Você crerá? Ela tem febre do feno. Se for isso mesmo, levante a mão, senhora. Muito bem. Agora, se ambos crerem, vocês tocaram alguma coisa. Creiam agora e isso a deixará. Vocês creem em Deus? Não duvidem. Tenham fé em Deus. Aqui está um homem. Nunca vi este homem. Ele é bem mais jovem que eu e nunca o vi antes. Se somos desconhecidos, Senhor, um para o outro, levante as mãos. Muito bem. Nunca o vi. Agora, vamos tomar um quadro na Bíblia. Vamos tomar quando Jesus ficou conhecendo Simão Pedro. Eu imaginaria que ele fosse um homem mais ou menos dessa idade, seu cabelo caindo, quando Jesus o conheceu. Agora observe, ele conversou com ele. Agora, se eu não conheço esse homem, nunca o vi, nós dois, de mãos levantadas, somos totalmente desconhecidos um para o outro. Agora, eram mulheres as outras. Vejamos o que diz com respeito a este homem. Agora, olhe para mim só um momento, como seu irmão. E agora, se o Senhor disser algo que o Senhor fez, ou algo que deveria ter feito, ou não deveria ter feito, ou seja o que for, o Senhor saberá se é verdade ou não. Saberia. E então, se ele puder contar-lhe o que há de errado consigo, ou algo que lhe esteja na mente, qual seja a sua doença, ou algo assim, contar-lhe algo que o Senhor saberá se é verdade ou não. Então, se ele puder contar-lhe o que foi, e o Senhor sabe se é verdade ou não, se ele contar-lhe o que vai ser, então o Senhor saberá que tem de ser a verdade. Agora, isso faria todos aqui não me apressar com este homem e conversar com ele. Este é o primeiro. Agora, olhando nessa direção, só um momento enquanto conversamos. Que o Senhor me ajude agora. E o Senhor crê que o que a Bíblia diz é verdade?
O senhor crê que essa é a hora que é para Jesus vir, que a igreja veio da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, justamente com a pirâmide assim vindo, e agora a pedra de cima vai ter que ser tão perfeita a ponto de, quando a pedra angular vier, ela terá que unir-se bem com ela. O ministério tem que começar assim e sempre chegar à minoria, ficando com grupos menores e grupos menores até que, finalmente, a pedra se encontra com a edificação. Ele é a pedra angular, leva a edificação toda consigo, que é a igreja. Todos levantarão, desde a primeira vigília lá no passado até a sétima, e todos irão no arrebatamento. Cada um teve o dia que lhe coube, e eles tiveram seus reformadores e fundadores, e assim por diante no decorrer de tudo. E neste último dia veio a uma águia de novo que volta à era profética para unir isto. O Senhor crê nisso, a palavra é a pedra, aquele que vem? Tem um sentimento muito bom quanto a si, Senhor. Agora, o seu problema é que o Senhor teve um acidente. Nesse acidente, o Senhor recebeu a ação de gases, do gás monóxido de carbono. Isso é verdade. Isso o envenenou. Isso o envenenou no fígado e teve problemas com isso. Teve problema com seu estômago, teve problema com seu coração, e isso deixou tão nervoso a ponto de tornar-se complexado. É pobre, precisa voltar a trabalhar, mas tem medo de voltar a trabalhar. Tem medo desse gás monóxido de carbono. Mas não terá problema. Agora lembre-se, se Jesus Cristo me disser que o Senhor agora essas coisas foram verdade, não foram? Se Ele me disser quem é, o Senhor aceitará e saberá e voltará e será de bom ânimo. Para isso, seu nome é Senhor Wagner. De todo o coração vocês creem? Você pode crer, tudo é possível aos que creem. Agora, a senhora crê que Deus curará esse problema feminino para a senhora? Agora, apenas siga em frente ao atravessar a plataforma, dizendo, amém. Está vendo? Deus a abençoe. Agora, a senhora, quando se levanta de manhã, fica rígida. Mal consegue se mover muito. Artrite. Mas a senhora crê que Deus cura a artrite? Siga em seu caminho, dizendo, obrigado, Senhor. Muito bem, Senhor. Foi isso que causou a sua artrite. Veja, foi seus nervos. Você pode crer, tudo é possível, mas primeiro você tem que crer. O que acha, Senhor? Crê de todo o coração? Crê que Deus cura problema de coração e o cura? Muito bem, siga em seu caminho e diga, obrigado, Senhor Jesus. Agora, a senhora está com uma sombra, que significa câncer. A senhora crê que Deus cura câncer? Muito bem, aceite isso e siga em seu caminho dizendo, obrigado, estimado Deus, e crê de todo o coração. Deus pode curar problema de estômago ou qualquer coisa mais. Você crê nisso? Muito bem, siga em seu caminho e regozije-se dizendo, obrigado, Senhor Jesus. Você crê que Deus a curará do seu problema de senhoras, esse corrimento? Bem, siga em seu caminho dizendo, louvado seja o Senhor. Crê de todo o coração. Você crê que Deus cura sinusite, asma e todo esse negócio, ou tornação? Siga em seu caminho, regozijando-se, dizendo, obrigado, estimado Deus. E se eu não lhe dissesse nada, apenas impusesse as mãos, você creria? No nome do Senhor Jesus, seja curado. Crê de todo o coração. Venha, senhora. Crê de todo o coração. Sofre de anemia e problema do coração. A senhora crê que Deus a tornará sã? Você crê, siga em seu caminho, diga, obrigada, Senhor Jesus, e fique sã. Muito bem, senhor. Venha, senhora. Crê que Deus cura diabetes e deixa as pessoas boas da diabetes? Então siga em seu caminho, dizendo, obrigada. Creia de todo o coração. Veja, Deus também cura nervosismo e problema do estômago. Você crê que Ele o torna são? Siga em seu caminho, regozijando-se. Jante e tenha bom ânimo. Venha. Também estômago nervoso. Você crê que Deus a tornará sã? Siga em seu caminho e coma e fique sã. Crê de todo o coração. Você tem palpitação cardíaca, mas também tem um pouco de artrite. Crê em Deus que Deus a tornará sã? Siga em seu caminho e regozije-se e diga obrigada, Senhor. Estômago nervoso causando úlcera péptica e coisas mais. Você crê que Deus a tornará sã e a curará? Siga em seu caminho e diga obrigada, Senhor, e fique sã. Você tem muitas coisas. Um problema de senhora. Uma das grandes coisas suas é problema cardíaco. Demais em volta do seu coração. Você crê que Deus a tornará sã? Siga em seu caminho e regozije-se e diga obrigada, Senhor. Você crê que Deus cura a artrite? Apenas continue adiante. A sua artrite desaparecerá. Vocês creem de todo o coração? Estão vendo? Certamente que. Agora alguns de vocês na audiência. Agora sejam reverentes.
Sejam reverentes, apenas sentem-se quietos, se crerem de todo o coração agora. Olhe nessa direção. Creio de todo o coração alguns de vocês, pessoas aí que não vão estar na fila de oração. Este garotinho sentado aqui embaixo, garotinho gordo sentado aí mesmo. Você não vê aquela luz sobre ele? Esse garotinho está sofrendo de problema dos rins. Você crê que Deus curará o problema dos rins, filhinho? Você crê? Muito bem. Levante-se e diga, creio e aceito isso. Muito bem. Deus o abençoe. Siga em seu. Você crê de todo o coração? Você pode crer, tudo é possível. E você que acabou de sentar aí, levantou-se com o garotinho e sentou-se. Você crê esse problema no olho, que Deus curará o seu problema no olho e o tornará são? Você crê? Muito bem. Você também pode receber a sua cura. Muito bem. Você sentou-se na hora certa. Amém. Vá em frente. Está bem. Isso é bom. Muito bem. Amém. Muito bem. A senhora próxima a você aí, ela está com um problema na cabeça. Crê que Deus curará o seu problema na cabeça, senhora? Muito bem. A sua garotinha aí sofre de problema mental. É isso mesmo, não é? Coloque a mão sobre ela e creia, e ela também ficará sã. Crê nisso? Essa próxima senhora, sentada perto, ela está orando, bem perto dela. Ela está orando aí por causa de um lar que se desintegrou. Está certo, senhora? Levante a mão. Creia e seu lar será restaurado. Tenha fé. A senhora sentada próxima a ela tem um cisto. Crê que Deus curará esse cisto, senhora? Levante a mão, aceite isso. A senhora sentada próxima a ela tem problema da garganta. Crê que Deus curará a sua garganta, senhora? Levante a mão. Qual é o problema com vocês? Vocês não veem que Jesus Cristo... Fiquemos de pé. Levantem-se e aceitem a Jesus como seu curador. Ó Cordeiro de Deus, no nome de Jesus Cristo, cura cada pessoa aqui para a tua glória.